que é essa palavra solidão? Uma das definições da palavra solidão, uma pessoa que ela está só. Às vezes a solidão, ela é reinante na vida de uma pessoa. Ela pode estar no meio de muitas pessoas, no entanto, se sentir muito só. Muitas pessoas têm comentado e dito, através das experiências que elas tiveram com outras pessoas que partiram. Hoje pela manhã nós tratamos sobre a vida além da morte. Domingo que vem vamos voltar nesse assunto e aprofundar um pouquinho mais. E o momento mais terrível, irmãos, de solidão é quando uma pessoa ela deixa este mundo para ir para outro mundo. Uma pessoa sem a vida de Cristo, nos momentos que antecede a sua morte, ela passa momentos de solidão terríveis, vamos dizer, mais contundente, horríveis. Porque vai chegar um dia em que tudo isso aqui vai acabar. Vai chegar um dia que você vai ter um fim também. Momento da sua morte, da sua partida. Eu sei que, como já dissemos hoje pela manhã, aqueles irmãos, aquelas pessoas que de fato creram no Evangelho da Graça, creram no Senhor Jesus Cristo, elas não têm que temer nada e nem ninguém, nem mesmo a morte, porque a morte já foi vencida. Aquele Salmo 23:4, ele é muito interessante, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Esse tu estás comigo é o Senhor da vida. É uma vida que não se acaba na sepultura, do fechar as cortinas da nossa vida. Quando um filho de Deus, ele falece, o Salmo 116:15 diz assim, que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por quê? Para o Senhor é tão precioso. Porque, irmãos, o que então nos tem separado deste encontro maravilhoso para contemplarmos o Senhor, como diz o profeta Isaías 33, é a morte. A morte ainda ela nos detém a glória. E a morte é questão de tempo. Agora, domingo que vem pela manhã nós vamos tratar isso, trazer algumas experiências de pessoas que tiveram ou que assistiram o ímpio morrer. No momento em que ele estava morrendo, teve uma enfermeira lá da Inglaterra, ela disse o seguinte, que ela daria todo o ouro da Inglaterra, mas ela não queria mais assistir a morte de um incrédulo. É horrível, ele luta, mas ele luta para não morrer. Luta para que uma criança venha ali e pegue na mão dessa pessoa, porque ela se sente tão só, tão sozinha. E o desespero vem. Aquele desespero, aquele desamparo que o Senhor Jesus disse lá no Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele desamparaste, nós temos dito aqui, irmãos, é o nosso desamparo. Ele na cruz provou a morte por cada um de nós. Vocês podem ler isso lá em Hebreus 2:9. Ele, pela graça de Deus, provou a morte por cada um de nós, para que nós nunca viéssemos a experimentar o ferrão da morte. O ferrão da morte, o aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. A lei revela aquilo que nós somos, o pecado. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos dá vitória. Ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo. E Ele colocou em nós, 2 Timóteo 1, versículo 9 e 10, Ele colocou dentro de nós a imortalidade. O que é a imortalidade? É o próprio Filho, a vida eterna. Ele é a vida.
Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir até o Pai, até Deus, se não for por Ele. Então, irmãos, nós estamos vivendo uma época de apostasia. Tudo está se cumprindo ao nosso derredor. A violência está se multiplicando. Isso nos faz lembrar Gênesis capítulo 6, a partir do verso 5. O que reinava ali? Deus olhou para o homem e viu que a maldade do homem havia se multiplicado sobre a face da terra. A violência era reinante. Então Deus resolveu dar cabo em toda a humanidade daquela época, do mundo antigo. Nós vimos hoje pela manhã alguns detalhes sobre o dilúvio. A era pré-diluviana. Então todos morreram, exceto Noé e a sua família, e os animais. Queridos, e Jesus ele disse assim para nós, lá em Mateus: assim como foi nos dias de Noé, será também na vida do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, trabalhavam, tinham seus afazeres, até que veio o dilúvio e tragou a todos. Assim também será a vida do Filho do Homem. As pessoas trabalham, elas casam, dão em casamento, vivem uma vida reta, adequada, como é Jó, uma vida reta, íntegra, temente a Deus, desviava do mal. No entanto, ele precisava de ganhar uma experiência com o Senhor, de vida, e o Senhor foi tão gracioso para com ele, concedeu a vida a ele. Mas eu creio que Jó, quando estava sendo tratado pelo Senhor, ele se sentiu muito só. Uma pessoa, quando ela está só, ela começa a querer chamar a atenção de outras pessoas. Ela tem um vazio, ela tem um oco no seu interior. Ela começa a trazer para dentro de si um monte de porcarias, de lixos deste mundo, para tentar satisfazer a sua fome de significado, a sua sede de significado, e não vai encontrar neste mundo. Este mundo está condenado pelo Senhor, este mundo está perecendo a cada dia, e graças ao Senhor, porque a igreja ainda está com os pés na face da terra. A igreja é como aquele sal que tem sustentado este mundo ainda, para que ele não apodreça definitivamente. A igreja é que tem conservado este mundo na sua existência. Quando Deus disse lá, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, se Deus disse para não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, por que nós devemos amar? Por que nós vamos buscar a felicidade nesse mundo? Se nós morremos para este mundo, Gálatas 6,14, longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E aquele, diz Tiago 4,4, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, onde é que está o seu coração? Você tem vivido uma vida preenchida pelo Senhor? Você tem buscado uma vida de intimidade com o Senhor? Ou você é daqueles crentes evangélicos, vazio do Evangelho, que vai para a reunião da igreja buscar a sua bênção? Se esse é teu objetivo, você vem no lugar errado. Mas se você veio para conhecer o Senhor, para ser edificado pelo Senhor, porque, queridos, todo filho de Deus, ele não corre atrás das bênçãos. As bênçãos que correm atrás dele. Porque todas as bênçãos, Efésios 1,3, a palavra fala assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, cantamos aqui, nas regiões celestiais. Se a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, por que, irmãos, ficar envolvido com este mundo ainda? Ter planos para o futuro neste mundo? Este mundo, eu fico pensando que as pessoas que se envolvem muito com este mundo, elas estão circulando, como que você puxar a descarga ali, naquele vaso sanitário, e vai tudo para baixo, engole tudo, e você vai junto. Assim é a ideia deste mundo. Este mundo é podre.
Agora, queridos, neste mundo há muita gente solitária, que tem uma solidão. Por isso que o ser humano, todo ser humano que não tem a vida de Cristo, ele é só. Ele se sente só. Se ele se sente só, a solidão é um sentimento terrível, que muitas vezes as pessoas têm que fazer de tudo para chamar a atenção das outras pessoas. Eu existo, eu estou aqui. Então nós vamos hoje, irmãos, com a ajuda do Senhor, analisar essa questão da solidão que reina nos corações de muitos religiosos também, porque religião não é de Deus não, irmão. Religião, quem que inventou a religião? Capeta. Quem que inventou denominação evangélica? O capeta. Nós temos que diferenciar o que nós somos. Somos igreja ou nós defendemos uma placa religiosa? O que é a igreja, corpo de Cristo? A igreja são homens e mulheres que creram em Cristo, que foram atraídos no corpo de Cristo, foram inseridos no seu corpo, colocados em Cristo, foram crucificados com Cristo e morreram com Cristo. E Cristo é a sua vida pela ressurreição. Este fazem parte do corpo de Cristo, da vida da igreja. E este é um povo que habita só, mas não está só. Números 23. Quando Balaque assalariou Balaão para amaldiçoar a Israel. Então ele disse assim: do cimo das penhas eu vejo Israel, um povo que habita só. É um povo que não é reputado entre as nações, que não é contado entre as nações. A igreja é um povo que Deus separou para Ele mesmo. É um povo que não é contado entre as nações. É um povo que habita só, mas que são habitados pelo Senhor do universo, aquele que é a nossa paz. Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Pai da eternidade. Ele nos foi dado para nós. Então, irmãos, nós temos que colocar nossa barba de molho e levar o nosso Senhor mais a sério. Não brincar com esse assunto. Irmãos, nós somos tão distraídos, irmãos, de Cristo. Nós queremos um cristianismo ao nosso bel prazer, um cristianismo que satisfaça as minhas necessidades. Tudo errado. Quando uma pessoa ela é habitada pela vida de Cristo, ela tem tudo. E Deus em Cristo disse através do apóstolo Paulo, Filipenses 4, versículo 19, que o meu Deus, segundo a riqueza da sua glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então nós não temos necessidades, vamos ter necessidades, mas todas elas serão supridas. Irmãos, o que lhe falta para você? O que te falta? Não confunda necessidade com desejos. Às vezes nós temos muitos desejos, e esses desejos é falta de nós vivermos uma vida relacional com o Senhor. Porque Ele disse lá no Salmo 37, versículo 4, agrada-te também do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou em outras palavras, é para nós nos deleitarmos no Senhor, ter prazer em estar diante dEle, desfrutar da sua presença, e aí nós vamos perceber, pela nossa relação com Ele, que os nossos desejos não eram de um carro novo, não era de uma casa nova, não era uma pessoa que tem muito, não é isso que nós precisamos, irmãos. A nossa alma só irá satisfazer nele. Ele é aquele que satisfaz a alma sedenta. Mas a nossa sede não pode ser desfocada dele. A nossa sede tem que ser sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Nós temos sede de Deus. O mundo tem sede de Deus, mas alguém contou para eles que essa sede vai ser suprida pelas coisas do mundo. Não vai ser suprida pelas coisas do mundo.
Porque o centro emocional da alma do homem nada satisfaz, a não ser uma pessoa que tem todo o poder, que tem todos os recursos espirituais. Nós somos os ramos. E se nós não estivermos ligados nessa videira, nós vamos secar, murchar, morrer. Mas quando nós estamos ligados a Cristo, toda a seiva que é do tronco e da raiz vem para os ramos também. Nunca vai faltar água. Até em momentos difíceis. Recentemente nós passamos por um período de muita seca, calor, mas o Senhor supriu o seu povo. O Senhor trouxe alegria para o seu povo. O Senhor nunca desamparou o seu povo. Ele disse isto. Como que um filho de Deus pode ter solidão, se foi o próprio Senhor quem disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Hoje está tudo bem, está tranquilo, eu estou muito feliz, muitas coisas boas o Senhor tem acrescentado na minha vida, então eu estou feliz, Ele é comigo. Mas vai ter aqueles dias nublados, de dor, de perdas, de angústia. Ele também vai estar conosco. Ele não vai nos deixar, irmãos. Então vamos aqui abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 12. Vamos ler aqui o versículo 24. João 12, verso 24. A Bíblia, ela mostra para nós, abre para nós a vontade do Senhor, também o coração do Senhor. Esse versículo aqui, irmãos, tem tantas riquezas. Graças ao Senhor por esse versículo. Diz assim, João 12, verso 24. Jesus está dizendo: em verdade vos digo. Vocês notaram que aparece aqui 2 vezes a palavra em verdade vos digo? Por quê? Porque o Espírito Santo quer nos ensinar uma lição aqui, porque procedeu isso do coração do nosso amado Senhor. Irmão, se você entender esse versículo aqui, irmãos, e você não chorar de alegria por tão grande amor que está implícito aqui, nós estaremos sendo incoerentes até com nós mesmos. Em verdade vos digo, preste atenção, olha o que Jesus está dizendo. Se o grão de trigo caindo na terra, quem que é esse grão de trigo aqui, irmãos? É o Senhor Jesus. O que significa o grão de trigo caindo na terra? O Verbo se fez carne. Ele era um com o Pai, estava no seio do Pai. Então, ele se fez carne, caiu na terra. E aí tem essa linda palavra. Caindo na terra, se esse grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, confiamos a Tua palavra a Ti mesmo. Essa palavra, Pai, ela é poderosa para nos edificar, para nos restaurar, para nos curar, para nos libertar de nós mesmos. Pai, como nós somos chatos, como nós somos intransigentes, como nós somos mesquinhos, como nós somos rude. Pai, que verdadeiramente os nossos olhos sejam abertos para compreendermos o que Tu dizes na Tua palavra. Frutifica essa verdade em nossos corações, por misericórdia, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, preste atenção. Você conseguiu entender uma coisa aqui nesse versículo muito interessante relacionado à solidão também? Claro que o apóstolo Paulo interpretou isso para nós. Esse versículo lá em Efésios 1, 22, 23, onde mostra lá que o Senhor Jesus, sem a igreja, sem nós, Ele não seria completo. Claro que Ele é completo sem nós, mas Ele carecia de alguém para derramar todo o seu amor. Irmãos,
Nós vamos entender aqui algumas coisas nesse versículo que são maravilhosos para o nosso coração, para a nossa vida com o Senhor. Primeiro que o grão de trigo ele caiu na terra. E o Verbo se fez carne, ele já realizou uma obra. Nós sabemos que ele também morreu. Porque se ele não morresse, ele voltaria para a glória, porque ele é o Filho amado do Pai. Deus o Pai disse isso muitas vezes, quando ele foi batizado, saiu das águas do batismo, o céu se abriu, ouviu-se aquela voz: este é o meu Filho amado, no qual tenho todo o meu prazer. Jesus, Filho de Deus. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Antes de nós sermos regenerados, antes do Verbo se encarnar, Deus tinha quantos filhos, irmãos? Apenas um. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. É o único gerado. Jesus não foi criado, ou seja, ele não teve o início da sua vida no ventre de Maria. Ele já era um com o Pai. João 1, versículo 1 e 2 e 3 vai dizer o seguinte, que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Agora no verso 14 vai dizer que o Verbo então se fez carne, grão de trigo caindo na terra, o Verbo se fez carne e colocou a sua tenda no nosso meio, seu tabernáculo no nosso meio, a sua morada, para nos identificar conosco. Ele veio para nos buscar. Não é nós que buscamos a Deus. Entenda isso, irmãos. Paulo vai dizer lá em Romanos 3, 10 e 11, que não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. O que nós fazemos é como Adão. Quando Adão pecou, ele fugiu de Deus. Deus não desistiu do homem, foi atrás de Adão. Adão, Adão, onde estás? Deus nunca desistiu do homem. Por isso, ele enviou a este mundo seu Filho Jesus. Porque, irmãos, nós somos o poema de Deus. Efésios 2,10 diz que vós sois deles em Cristo Jesus. Quer dizer, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Feitura significa um poema de Deus. De toda a criação de Deus, que Deus fez, aquilo que Ele criou mais especial para o seu Filho, porque todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Deus nos criou não para nós mesmos, mas para ele. Então foi a coisa mais linda que Deus criou, foi o homem. Fez ali do humus da terra, aquela argila. Às vezes a gente fica assim, acha até engraçado, a gente vê tanta gente arrogante, nariz empinado, principalmente crente. Nariz empinado, né? Empina o narizão, coloca a Bíblia debaixo do braço e olha para cima assim. Gente mais empesteada é uma pessoa arrogante. Ela não sabe a sua origem. Ele veio do pó da terra. E antes do pó, o que existia? Nada. Mas você já parou para pensar de que material que você foi feito? Da terra, de humus, que vem a palavra humildade. Quando o pecado entrou no mundo, nós fomos estragados. Nós estragamos na mão do oleiro. Mas graças ao Senhor que Ele não desistiu de nós, Ele fez um vaso novo. Ele continua trabalhando em nós. Mas, queridos, um detalhe que é fundamental, que nós devemos ter sempre em mente, que uma pessoa que de fato não vive uma vida com o Senhor, ela é muito solitária. Por isso que há uma agitação em todo ser humano, uma inquietação, há uma busca por tentar satisfazer as suas necessidades que são essenciais da sua própria alma, que nada vai satisfazer. E busquem tudo quanto é tipo de coisas. Aqui, graças ao Senhor, que Ele também, sem nós, Ele se sentiria muito só. Porque se Ele não morresse, fica Ele só. Mas não só, Ele, o Pai e o Espírito Santo.
Mas ele precisava de nós, então ele preferiu morrer na cruz por mim e por você. Para quê? Para não ficar sem você e eu. Deus, ele é louco de amor por cada um de nós. Então, nosso amado Senhor, ele está ansioso para encontrar a sua noiva. Nós já somos a noiva de Cristo, nós já cremos no Evangelho da Graça, que morremos e ressuscitamos junto com Cristo. Este é o Evangelho que traz a verdadeira salvação para todo homem, toda mulher, jovem, adolescente, idoso. Se nós não passarmos pelo crivo da cruz, não tem cristianismo verdadeiro, irmãos. É só blá blá blá, é só aleluias e coisas sem sentidos. As pessoas são manipuladas, são manobradas pela liderança que não tem nada de Cristo. Ou vocês nunca ouviram alguém dizer o seguinte: olha, você que está aqui nessa noite, dá um glória a Deus. Isso é um absurdo. Porque o pastor está mandando as pessoas dar glória a Deus, eu vou dar glória a Deus? Claro que não. Então você está sendo escravo de homens. Nós podemos dar glória a Deus e amém quando somos tocados pelo Senhor, tocados pela palavra. Alguns gritam, tudo bem, pode gritar. Outros dão glória a Deus lá no seu interior. Senhor, graças te dou, glória a Deus por essa palavra que tu revelaste ao meu coração. Hoje em dia a gente vê uns crentes bobos, vazios de Cristo. Então se sentem muito solitários. E o Senhor tem uma ansiedade. Ele não vê a hora, irmãos, deste encontro da sua noiva com Ele. O desejo dele é que nós o contemplamos com os nossos olhos nus. Nós vamos ver o Senhor na sua formosura, aquele que nasceu de novo. Agora, se você não nasceu de novo, quando você passar do outro lado, você vai ter um encontro terrível, um vislumbre de horror, com as trevas, com as chamas ardentes. Ali a palavra fala que o bicho não morre, o fogo não se apaga. Logo, logo você vai para lá, eu e você. Você já está aí, você olhar para você, você vai ver que você já tem muitas rugas, dores aí nas pernas, nas costas. Mas você tem convicção de que você nasceu de novo? Essa é uma mensagem urgente para a igreja de Cristo, irmãos. Ela só não regenera, mas também nos edifica. E Jesus disse: sem o novo nascimento, ninguém pode ver o reino de Deus. E muitos acham que pode. São totalmente solitários. Assim, a questão da suprir esse sentimento de solidão foi ideia de Cristo, foi ideia do Senhor. Assim como o casamento é para sanar um problema muito grave da humanidade, que é a solidão, ele disse lá em Gênesis 2, versículo 18: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, uma companheira que lhe seja idônea. Então o casamento veio para sanar o grande problema da humanidade: solidão. Solidão. Queridos, uma das últimas coisas que vocês ouviram falar do rei do rock and roll, Elvis Presley, que inclusive cantou muitas canções evangélicas? Ele escreveu, depois de um show, Elvis Presley, ela era reconhecido no mundo inteiro. Depois de um show de milhares de pessoas no camarim, ele escreveu no bilhetinho ali, estava tão sozinho, tão triste, que ele escreveu num bilhetinho e depois ele esmagou e jogou no lixo. Alguém pegou esse papelzinho e depois leu o que Elvis Presley tinha escrito. E ele escreveu assim: às vezes eu me sinto tão sozinho, a noite é muito quieta para mim, eu não vou conseguir dormir hoje.
O silêncio me faz muito mal. Preciso de barulho. A multidão é meu alimento. Mas eu sou uma pessoa muito só. Elvis Presley, conhecido no mundo inteiro. Você aqui já ouviu falar dele, mas ele tinha esta solidão aguda, uma solidão que não deixava dormir muitas vezes à noite. Então ele escreveu assim: provavelmente hoje eu não vou descansar. O vazio me pegou. Percebe? Por que muitas vezes Elvis Presley não dormia, irmãos? Era uma falta de paz horrível. Uma pessoa que não tem paz, ela não dorme. Isaías 57, 20, 21 fala que os perversos ou os ímpios, eles não têm paz. É como um mar agitado que lança de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. E uma pessoa que não tem paz, ela se sente muito sozinha. Diferente do Filho de Deus. Diferente daquele que passou pelos crivos da cruz. Que vive uma vida de união com o Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmos, capítulo 4, versículo 8. Aqui nós temos uma declaração fundamental, que vai mostrar por que nós dormimos. Salmos, capítulo 4, versículo 8, diz assim a palavra: em paz me deito, e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Por que Davi ele poderia repousar seguro? Olha aqui, primeiro, em paz me deito. Ele tinha suas batalhas, tinha suas guerras, ele era o rei de Israel. Então este rei aqui, diferente de muitos governantes, não consegue dormir. Muitos por medo de serem descobertos por causa da corrupção. E muitos que são os certinhos, com medo de que o seu governo seja uma falácia. A preocupação tira o sono das pessoas. O medo de perder. Então Davi disse aqui: em paz me deito e logo pego no sono, porque, olha aqui, está em letra bem grande aí, né? Porque, Senhor, olha a companhia de Davi aqui. Senhor, Senhor, só Tu, ninguém mais, só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Irmãos, que coisa linda. A presença dele em nós nos dá descanso. Recentemente eu li sobre um relato de um renomado psiquiatra, e isso também não me causou nenhuma surpresa. Ele disse ter admitido de maneira simples, mas devastadora, que o grande problema dos seus pacientes, a maioria deles, era solidão. Solidão. Às vezes você está numa família e se sente só. Perder o seu relacionamento, perder o contato, perder o toque. Hoje os pais criam seus filhos sem nenhuma responsabilidade. Estou falando do povo que se diz cristão. Não oram por eles, não oram com eles. Qual foi a última vez que você orou junto com o teu filho à noite? Ah, mas meu filho tem 40 anos. Vai lá na cama, fala: Senhor, abençoa meu filho. Lê um trecho da palavra com ele. Irmãos, por que nós deixamos essa prática? Muitos deixaram essa prática. Falando aqui de 90%, que são negligentes, não amam o Senhor, estão entregando os filhos para o mundo, e o mundo sabe educar filhos. E o mundo dá uma porção para os nossos filhos, mas depois vai cobrar. Os pais também serão cobrados. Percebe, irmãos? Terrível. Solidão.
Agora, irmão, você imagina Jesus lá no Calvário, quando Ele levou sobre si a nojeira do meu e o seu pecado. Jesus, o homem, 100% homem, aliás, o único homem que pisou na terra foi Jesus. Não tem homem na terra que seja como o nosso amado Senhor. Nós temos um senso de perfeição, mas imagina Jesus ali na cruz do Calvário, entregando a sua vida por causa do meu e do seu pecado. Querido, você já parou para pensar quantos horrores nosso Senhor Jesus sofreu ali na cruz por tua causa e por minha causa? Quantas dores, irmão? Pega uma agulha, depois, na sua casa à noite, faz um furo na sua mão, de leve, e depois você imagina a dor que você sentiu. Não precisa nos contar para nós não, mas imagina os cravos ali perfurando as mãos e os pés de Cristo, as costas do nosso amado Senhor rasgadas por aquelas chibatadas, aquela coroa de espinhos sangrando. Ele ficou desfigurado ali no Calvário, por amor a mim e a você, para que nós nunca viéssemos a experimentar o desamparo. E porque o Filho sofreu o meu e o seu desamparo, aquele "por que me desamparaste", que ele gritou lá na cruz, era o teu desamparo, era o meu desamparo. E a partir da obra no Calvário, Deus então assumiu a responsabilidade de nunca mais nos deixar nem nos abandonar. Mas Jesus na cruz, Ele pisou aquele lagar sozinho. Ele se sentiu só, embora o Pai não o abandonou, mas por causa do pecado ele perdeu a face do Pai. Como uma pessoa no pecado, ela não consegue ter a face do Pai, então ela se sente muito só. Ela está desamparada. Uma pessoa sem Cristo, ela está desamparada e correndo o risco de morte eterna no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, diz a palavra de Deus, e a Bíblia é a verdade. Podemos brincar com esse assunto não, irmãos? Abra aí em Isaías, capítulo 63, versículo 3. Diz assim a palavra. Eu vou ler o 2, para a gente pegar o contexto aqui. Por que está vermelho o traje e as tuas vestes como as daqueles que pisa uvas no lagar? Claro que nós sabemos que é uma alusão de Cristo lá na cruz do Calvário. Agora ele diz aqui no versículo 3: o lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Irmãos, que terrível foi a morte do Senhor ali naquela cruz. Aí, o mesmo profeta Isaías, agora no capítulo 53, olha o versículo 3 e 4. 53, 3 e 4. Olha o que aconteceu ali no Calvário, irmãos. Isaías 53, 3 e 4 diz assim a palavra: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Irmãos, hoje não é diferente, as pessoas não querem Cristo. Elas querem buscar a Deus, querem o poder de Deus, querem poder na oração, querem ter uma varinha de condom, então eu vou fazer aqui um monte de milagres e as coisas acontecem. Querem poder. Que poder que elas querem, irmãos? Se Cristo é a nossa vida, Ele disse em Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra, foi dado para Cristo, e Cristo está em nós. Se o Todo-Poderoso está em nós, por que nós estamos buscando poder? Poder para quê? Sendo que o apóstolo Paulo diz totalmente uma antítese, contrário àquilo que eles
os evangélicos hoje, cabeça de minhoca, estão buscando? Paulo disse assim: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Se eu tenho de me gloriar, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ou em outras palavras, quando eu não posso, Ele pode tudo em mim. Então nele eu posso todas as coisas. Queridos, Ele foi o mais rejeitado entre os homens. As pessoas não querem Cristo hoje, irmãos. Elas querem mensagens bíblicas que venham satisfazer e massagear o seu ego. Quando a verdade do Senhor, ela é aberta para nós, essa adaga, ela começa a nos perfurar o nosso coração, porque ela é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai bem fundo em nós. Mas nós não queremos a verdade, nós não gostamos da verdade, nós queremos mensagens que venham satisfazer o nosso ego, massagear o nosso ego. Por isso que tem, para cada necessidade sua, tem um pregador hoje. Não é assim? Olha só aqui, irmãos, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Aqui o sentido é de virar as costas para Ele. Nós queremos Deus, mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não passar por Cristo, não pode ir ao Pai. Ah, mas eu creio em Deus. Os demônios também creem em Deus e estremecem, diz Tiago, capítulo 2, versículo 10 a 14. Agora, olha o 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E uma das enfermidades da alma é a solidão. Solidão é uma doença da alma. E os cientistas, eles descobriram que 60% das pessoas não querem ser curadas dessa enfermidade. Por quê? Porque essas enfermidades são os álibi delas. Estão me compreendendo? Muito sério. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Aqui dores é de doença, dores do corpo. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Deus não é teu Pai? Que venha salvá-lo. Ferido de Deus. Meus irmãos, Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. Versículo 6 diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas, graças ao Senhor por esse mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Cristo, a iniquidade. Aqui é singular, o pecado meu e seu. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, Paulo vai dizer o seguinte: o amor de Cristo nos constrange, 2 Coríntios 5,14. Um morreu por todos, logo todos morreram, porque o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Meus irmãos, pasmem, mais de 600 mil adolescentes, eles estão, por ano, atentam sobre a sua vida, e a razão é solidão, e 6 mil conseguem este feito: suicídio. Por quê? Solidão, vazio. Não sei como é que as pessoas conseguem conviver com elas mesmas, que a gente vê os nossos defeitos nas outras pessoas, a gente enxerga os nossos defeitos nas outras pessoas, e nem queira olhar para você, porque se você olhar para você,
você vai se deparar com uma pessoa arrogante, uma pessoa chata, uma pessoa soberba, uma pessoa que sabe de tudo, uma pessoa que não tem um rei no coração, mas tem um rei na barriga. Por isso que vive nessa solidão. Solidão terrível. Zaqueu, vocês se lembram, era um homem muito rico. Ele se sentia tão sozinho, mas tão sozinho, que ele ouviu falar de Jesus. Em determinado dia, vinha uma multidão e Jesus lá vinha vindo também e falou: mas como é que eu vou ver Jesus agora? Então ele subiu num pé de sicômoro para ver Jesus passar. Ele queria ver Jesus. Ele tinha uma sede. Ele queria ver o Senhor. Jesus vai passando perto daquele pé de sicômoro, olha para cima e diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na sua casa hoje. E depois ele foi para casa e recebeu o gostoso. Fiquei pensando aqui, né? Imagina só, a esposa de Zaqueu, quando Jesus foi para a casa dele, que surpresa, né? Quem que é esse homem aí, ô Zaqueu? Esse é Jesus. E aí Jesus disse para ele, porque quando Jesus conversou com ele, claro que o coração de Zaqueu foi conquistado pelo Senhor. Aquela solidão que Zaqueu tinha foi transformada em alegria pela presença doce do Senhor. E quando o Senhor fala, as palavras atingem o coração. Zaqueu já colocou tudo para fora e não vou ficar segurando mais isso aqui não. Olha, Jesus, vou dizer para você uma coisa: se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. E atrás da casa fez uma fila muito grande, né? Jesus vira para Zaqueu e diz: hoje houve salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, que cena linda. Imagina ali quando, talvez aqui eu disse para sua esposa: eu trouxe Jesus para jantar conosco hoje. Irmãos, para nós não é diferente, Ele habita em nós. Você, todas as manhãs você pode tomar café com o Senhor. Na hora do almoço pode almoçar com Ele, Ele está ali com você. À tarde, no seu relacionamento com as pessoas, você pode conversar com as pessoas, Ele está com você, Ele quer participar das suas conversas. O problema é que nós falamos assim: Jesus, fica quietinho aí que agora aqui eu sei como conversar. Então Ele fica ali. Ele é um cavalheiro, Ele não vai forçar. Deixa Ele se expressar através de você. O Senhor Jesus, quando veio este mundo em carne, Ele veio para expressar o Pai. Lembra que Ele disse para Filipe em João 14:9? Filipe, quando Filipe disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe, estou há tanto tempo com vocês, você não tendes me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Jesus era a expressão do Pai. E nós, como igreja, somos a expressão de Cristo. Mas nós somos a expressão de Cristo mesmo, irmãos? Nós temos tido esta consciência de que levamos sempre por toda parte o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste em nosso corpo mortal? Eu penso que não. Até pessoas famosas e bastante inteligentes, ela também reclama de solidão. Eu não vou falar nem das pessoas aqui atuais, vamos pegar uma pessoa bem lá do passado, muito famosa, que foi conhecida também no mundo inteiro. Filipe deve conhecer o grande físico Albert Einstein. Lembra dele? Né? Grande físico. Ele escreveu certa vez assim, ele disse assim: é estranho, muito estranho, ser conhecido no mundo inteiro e me sentir só. Sou conhecido no mundo inteiro, mas eu me sinto sozinho. Que coisa, irmãos. Por que eu sou às vezes tão solitário? Falta de Cristo. Falta de Cristo. Irmãos, e graças ao Senhor que nós temos um Deus que Ele é o Pai dos solitários.
Ele vem habitar dentro de nós mesmos. Abra aí, por favor, no Salmos 68, Salmo 68, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Primeiro eu vou ler o 5 também, muito interessante. Pai dos órfãos. O que é pai dos órfãos, irmãos? Pai dos solitários. Órfãos, de pai e mãe. Então, pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Olha o versículo 6. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril, para não falar aqui solitária. Agora, Deus faz que o solitário habita em família. Que família que nós habitamos, irmãos? Família de Deus. Como que é esta família? É a família bendita do Senhor. Somos mais estrangeiros. Somos agora da família de Deus. E Ele disse que nunca nos deixaria mais, porque o Filho dele passou horrores na cruz, o desamparo na cruz. Abra, por favor, em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Um versículo conhecido nosso, mas vamos ler aqui para a gente ver se a gente consegue decorar esses versículos aqui. Hebreus 13, 5 diz assim as Escrituras: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, irmãos, é Ele quem disse, Ele tem dito, Deus disse: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então nós não podemos dizer que somos pessoas solitárias, a não ser que você não tenha Cristo, a não ser que você tenha uma mente religiosa cheia de versículos bíblicos e não tenha a realidade da palavra, que é o próprio Cristo habitando. Queridos, Deus o Pai, Ele compreende a solidão, Ele sabe o que é ser abandonado. Jesus, Ele se sentiu abandonado lá no Calvário, mas aquele que o enviou não o deixou só. Ele disse lá em João 16, versículo 32, aquele que me enviou não me deixou só, porque eu sempre faço aquilo que lhe agrada. Agora, irmãos, na cruz, quando Ele recebeu o meu e o seu pecado, o nosso pecado era como que cegasse o Filho, porque Ele estava experimentando a nossa morte. Onde estava Deus? Lembra de 2 Coríntios 5, versículo 19, que diz assim: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. Querido irmão e irmã, eu e você, nós somos pecadores por essência. Uma raça que a Bíblia fala que é pior do que o diabo. O diabo perde feio para nós. Jeremias 5,8 vai dizer exatamente isso. Mas Ele nos amou e tirou o pecado de nós e crucificou para ser a nossa vida, para que a gente não viva mais uma vida solitária. Solidão. Ele sabe o que é solidão. Agora, o problema é que as pessoas não querem. Não querem a verdade, não querem o Senhor, não querem ser curados da solidão. Surpreendentemente, já me referi aqui anteriormente, que os cientistas eles descobriram que algumas pessoas, elas não querem ser curadas, não querem ser mudadas, não querem ser curadas. Por isso que Jesus Cristo, irmãos, Ele era tão cavaleiro. Aquele paralítico lá naquele tanque de Betesda, lembra? O que ele esperava ali? Ser curado, né? O que Jesus perguntou para ele? Queres ser curado?
Ah, Senhor, quando o anjo vem aqui, mexe a água, quando eu vou pular e vem outro na minha frente e pula. Queres ser curado? Não perguntei isso, aquilo. Queres ser curado? Senhor, eu quero ser curado. Então toma teu leito, vai para a tua casa. Tua fé te salvou. Aquele cego, a mesma coisa. Chegou diante de Jesus aquele cego lá de Jericó. Jesus perguntou para ele: que tu queres que eu te faça? Senhor, que eu torne a ver. Jesus, ele é cavaleiro, ele não arromba corações. Ele não enfia goela abaixo. Se você quiser, ele está à sua disposição. Mas se você não quiser, vá para o inferno. Você acha que é o bom? Vá lá ficar eternamente sozinho, negridão das trevas. Ele não força, ele é cavaleiro. Por isso temos a pregação do Evangelho. Quem crê em mim, como diz a Escritura, não é como diz aí denominações, pessoas que são destituídas do Evangelho da Graça. Crê como está escrito, aí você pode ser salvo. Então ele sempre vai perguntar, irmãos, sempre vai perguntar. Agora, tem muitas pessoas que às vezes elas são umas vítimas, né? Conhece pessoas que são vítimas? Ah, me sinto tão sozinho, ninguém liga para mim. Eu já vou dando um conselho já. Você está sentindo sozinho, ninguém te liga mais? Para de pagar as suas contas. Logo, logo vai vir um monte de gente te ligar atrás de você. O problema então está resolvido. Mas sai desse lugar, nós não somos vítimas, irmãos. Nós temos um Cristo Todo-Poderoso que nos amou, nos deu a sua vida, para a gente não viver uma vida solitários. Não é assim? Solidão não é pecado. Portanto, se você está dominado por esse sentimento, não acrescente culpa a este teu fardo que você já carrega. Nós temos que entregar os fardos para aquele que tem competência para carregar, que é Cristo. Ele tem a cura da nossa solidão. Ele quer transformar essa solidão em alegria. Vamos ler aqui, irmãos, Jeremias, capítulo 31. O texto precioso, maravilhoso. Jeremias, capítulo 31. Vamos ler aqui a partir do versículo 11. Jeremias 31, de 11 até 13. Ele disse assim: porque o Senhor redimiu a Jacó, nós descendemos de Jacó, e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Irmãos, sem Cristo, tudo na nossa vida é mais forte do que nós. A solidão, a depressão, a pessoa não consegue. E aí, no 12, ele diz assim: hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria, por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Aí você acrescenta aqui solidão, depressão, uma série de coisas. E o 13, então a virgem aqui é uma figura da igreja, então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, tornarei o seu pranto em júbilo, e os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza. Ô irmão, isso aqui é promessa que se cumpriu tudo em Cristo. Cristo é a nossa alegria, Cristo é a nossa satisfação, Cristo é a nossa vida. Isaías 51, 3. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. O jardim do Senhor no Éden é prazer. Fará da nossa solidão como o jardim do Senhor, regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música.
Então, Sião, o que é Sião? Sião era o Monte Moriá, onde Abraão ofereceu Isaque. No Monte Moriá, segundo Crônicas 3:1, fala que Salomão edificou o templo de Jerusalém. No Monte Moriá foi onde o nosso amado Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Estão me compreendendo? E Sião é uma figura linda da igreja celestial, já no céu, chegando lá. Vamos ler só mais um texto, irmãos. Hebreus, capítulo 12, para vocês terem uma noção. Hebreus 12, verso 22. Hebreus 12, 22, a palavra diz assim, Monte Sião, né? Deus tem grande apreço por Sião, né? Porque era o monte, era chamado Moriá, onde foi construído o templo, que é uma figura da igreja também, mas aqui fala da Sião, que é a cidade do Deus vivo. Hebreus 12, 22, a palavra diz assim, mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos escrito nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Queridos, eu e você, como igreja do Senhor, nós somos um povo que habitamos só, um povo separado para o Senhor, mas que nós nunca estamos só. Habitamos só no sentido de separados deste mundo. Vocês estão me compreendendo? Um povo que habita só. Mas nós não somos reputados como a nação, porque somos do Senhor e nós temos o selo do Espírito Santo em nós. Quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, Ele vai identificar aqueles que são seus. Então, queridos, graças ao Senhor, porque Cristo sendo a nossa vida, Ele é aquele que de fato é a nossa habitação, é a cura da nossa solidão também. Amém? Vamos orar. Muito obrigado, nosso Pai, porque é tão maravilhoso podermos chamá-los de Pai, e de fato Tu és o nosso Pai, porque o Senhor nos amou, o Senhor veio ao nosso encontro em Cristo Jesus, veio habitar em nós, ó Pai, então toda a solidão teve que sair de nós. Muito obrigado, Pai, pela Tua presença em cada um daqueles que creram. E nos leve guardado para os nossos lares. Abençoa a nossa semana, vá na frente, seja a nossa retaguarda. Que essa semana, se o Senhor não voltar ainda, seja uma semana vitoriosa, seja uma semana onde nós possamos expressar o nosso amado Senhor. Pai, nos dê uma boa noite de descanso, porque nós cremos que em paz nós vamos dormir, vamos para a nossa cama e logo vamos pegar no sono, porque só Tu, Senhor, nos fazes repousar com segurança. Em nome de Cristo, somos muito gratos a Ti e frutifique a Tua palavra. Amém.